exegese ou exegese. Duas palavras bem parecidas, né? Mas que têm um sentido oposto e que nos deixam uma pergunta. Você está realmente tirando a mensagem verdadeira da Bíblia? Ou você está usando a Bíblia para reforçar a ideia que você já tem? No meu último vídeo falando sobre o anticristo, eu usei a palavra exegese. E agora eu vim aqui para explicar para vocês a diferença entre essas palavras que um monte de gente na rede social usa. Exegese e exegese. Qual é a diferença? Você já percebeu que às vezes duas pessoas leem a Bíblia no mesmo lugar e chegam a conclusões totalmente diferentes? E o problema não está no texto, mas na maneira com que essa pessoa se aproxima desse texto. E tem um perigo aí. Porque uma pessoa pode estar segurando a Bíblia, lendo um versículo, falando de Deus e mesmo assim transmitindo uma mensagem que Deus nunca falou. A palavra exegese vem do grego antigo e ela significa extrair, conduzir, liderar para fora. É a maneira correta da gente ler a Bíblia. É quando a gente pega e tira do texto, extrai do texto exatamente aquilo que o autor quis comunicar para a gente. Para aplicar uma exegese, nós precisamos fazer algumas perguntas, como por exemplo, quem escreveu aquele texto? Para quem ele escreveu? Qual o contexto histórico? Qual era o significado daquelas palavras? E o que aquele texto significava para os primeiros ouvintes? A exegese respeita o texto antes de aplicar ele na nossa vida. Primeiro, significado, depois, a aplicação. E o outro caminho, a exegese. Exegese é quando uma pessoa pega uma ideia própria que ela já tem, já possui, e ela coloca essa ideia dentro do texto. Ela não pergunta, o que será que Deus quer dizer com essa mensagem? Qual é o significado real? Não, ela olha para aquele versículo e ela pensa, como eu posso usar esse versículo para embasar aquilo que eu já acredito? E isso é perigoso, perigosíssimo na verdade, porque a Bíblia deixa de ser uma autoridade sobre mim e passa a ser uma ferramenta de apoio para as minhas próprias ideias. O apóstolo Paulo deixa uma mensagem para Timóteo que serve para todos os cristãos. Estude para apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, dividindo corretamente a palavra de Deus. Não é só uma questão de conhecer a palavra, mas é todo um cuidado em manejar a palavra de forma correta. Em Atos capítulo 17, versículo 11, os bereanos são elogiados porque eles examinavam a palavra para verificar se aquilo que eles ouviam realmente era a verdade. Eles não aceitavam qualquer interpretação. A exegese honra a escritura. A exegese coloca o homem no centro. E quando a gente está falando de palavra de Deus, de escrituras, Deus sempre deve ser o centro e não você. Você consegue entender a diferença? Esse é o alerta. Não leia as escrituras, não leia a Bíblia procurando uma frase para poder validar a sua opinião, para apoiar aquilo que você já pensa. Mas leia a Bíblia disposto a deixar que Deus mude a sua opinião. É assim que todo cristão tem que ler a Bíblia. Vigia, crente, porque às vezes algo que parece firme, mas fora de contexto, te coloca no caminho do inferno. E que o Papai do Céu te abençoe sempre.